Em dezembro de 2023, tivemos o encerramento do Campeonato Brasileiro de Futebol. Oficialmente foi a edição de número 68 do torneio. Mas você já se perguntou por quê? Tem gente que diz que começou em 1971, outros dizem que começou em 1959 e agora estão falando que começou em 1937. Como assim? Fique ligado que o Subiu a Bandeira conta pra você. E aí galera do Subiu a Bandeira, eu sou André Zanetti, Futegold na área, contando pra você a história do Campeonato Brasileiro de 1937. Quero ver, hein? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. E outra coisa, aqui embaixo estão os nossos patrocinadores, amigos. Muito obrigado a todos, clique no link, apoie quem nos apoia. Até 2023, a Confederação Brasileira de Futebol reconhecia como oficiais os campeonatos brasileiros disputados a partir de 1959, sendo Bahia o primeiro campeão. Mas isso mudou em razão do Clube Atlético Mineiro, o famoso galão da massa. No fim de 2021, logo após a conquista do Brasileirão e da Copa do Brasil daquela temporada, a diretoria do Alvinegro Mineiro ingressou com um pedido de reconhecimento de um título conquistado há 86 anos. O Torneio dos Campeões de 1937, segundo os atleticanos, deveria ser reconhecido como o primeiro brasileiro, pois na visão deles se tratava do primeiro torneio interestadual com relevância nacional. A competição foi organizada pela Federação Brasileira de Futebol, FBF, e foi o quarto torneio promovido pela entidade, sucedendo as 3 edições do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, realizado entre 1933 e 1935. No entanto, destaca-se que esses eram diferentes, pois eram formados e disputados por seleções de futebol dos estados. Já em 37, o campeonato foi disputado entre clubes. Inclusive, as nomenclaturas eram diferentes. A antiga CBD promovia desde 22 o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Nos anos entre 33 e 35, a FBF também organizou esse mesmo campeonato, ou seja, durante esse período ocorreram 2 edições do mesmo torneio, só que promovidos por entidades diferentes. Tava feita a bagunça. E aí, em 1937, a FBF, que era dissidente e opositora da CBD, liderava um movimento de profissionalização do futebol brasileiro. Para isso, decidiu reunir os clubes profissionais campeões estaduais e organizou o Torneio dos Campeões. Dessa forma, a FBF substituiu sua competição de seleções por uma competição entre clubes, agora com caráter profissional e ainda mantendo o nome Campeonato Brasileiro na divulgação da imprensa da época. Antes de falar como esse torneio foi reconhecido em 23 como o primeiro campeonato brasileiro da história, eu vou contar como foi a fórmula de disputa e seus jogos. Participaram 6 equipes de 5 estados e 2 regiões do Brasil. Bom lembrar que na época a divisão geográfica regional do Brasil era bem diferente também, tá? Assim tivemos times dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal, a chamada região oriental, e também representantes do estado de São Paulo, da região meridional. Participaram da competição os campeões estaduais de 1936, o Atlético Mineiro, campeão mineiro, a Portuguesa, campeã paulista, o Rio Branco, campeão capixaba, o Fluminense, campeão carioca, e o Aliança de Campos, campeão fluminense. Perceba que houveram 2 campeões do estado do Rio de Janeiro. O Flu venceu o torneio organizado pela Liga Carioca de Futebol e o Aliança venceu o torneio da Federação Fluminense de Esportes. Para completar o certame, a Liga da Marinha, sediada na cidade do Rio de Janeiro, foi convidada pela Federação Brasileira de Futebol para representar o Distrito Federal. O campeonato foi dividido em 3 fases, 2 preliminares e 1 quadrangular final. Na primeira fase, Aliança de Campos e Liga da Marinha disputaram em jogo único quem enfrentaria o Rio Branco do Espírito Santo. A galera dos navios levou a melhor e venceu por 2-0. Na segunda preliminar, os capixabas repetiram o placar 2-0 e eliminaram a Liga da Marinha. Formou-se o quadrangular final com Galo, Fluminense, Portuguesa e Rio Branco, no qual jogaram todos contra todos em turno e retorno. Importante lembrar que na época a vitória contabilizava 2 pontos e o empate 1. E é lógico, a derrota 0. Ao final, tendo feito a melhor campanha, o Atlético sagrou-se campeão do primeiro torneio profissional de clubes do Brasil. Foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 18 gols e sofreu 11. Algumas curiosidades rápidas sobre o campeonato. O jogo que praticamente definiu o título do Galo foi o da volta contra o Fluminense, realizado no dia 31 de janeiro de 1937, no extinto Estadinho da Colina, ou Estádio de Lourdes, em Belo Horizonte. O placar daquela partida foi de 4-1 para o Galo,
Porém, o tricolor carioca, insatisfeito com a arbitragem, abandonou o jogo aos 18 minutos do segundo tempo, logo após tomar o quarto gol. Outro fato que chama atenção é que o Atlético perdeu apenas um jogo na competição e foi justamente na partida de ida contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, 6-0, o placar mais elástico do torneio. Resumindo, o campeão foi quem levou a maior goleada. É o futebol, meus amigos. E como que esse título virou Campeonato Brasileiro? Como já mencionado naquela época, a FBF decidiu fazer um campeonato à parte da CBD, já que haviam muitas diferenças entre as entidades, principalmente sobre o que era futebol amador e o que era futebol profissional. Anos depois da realização do Torneio dos Campeões, em 1941, a FBF foi extinta, mas antes passou por um processo de pacificação com a CBD. Assim, todos os torneios promovidos pela FBF foram englobados pela CBD e que futuramente se tornaria a CBF que todos conhecemos. Por muitos anos, o Atlético Mineiro se auto-intitulou o primeiro campeão brasileiro, pois considerava que a conquista de 1971 havia sido a primeira edição do campeonato nacional. Ocorre que em 2010, a CBF unificou e reconheceu as edições da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa como as primeiras edições do Campeonato Brasileiro e, portanto, o Bahia se tornou o primeiro campeão em 1959. Em 2021, a gestão de Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, começou a reunir a documentação e montar um dossiê, pleiteando a CBF o reconhecimento de 1937. Os principais argumentos foram a ampla repercussão na época como o primeiro campeonato interestadual de caráter profissional, o reconhecimento dos jornais e imprensa e também a alegação da unificação dos títulos de 1959 a 1970. A situação ganhou corpo em fevereiro de 2022, durante a disputa da Supercopa do Brasil contra o Flamengo em Cuiabá, quando foi divulgado na imprensa o dossiê completo chamado Atlético 1937. Depois de mais de 20 meses de análise, em agosto de 2023, veio a homologação do título de 1937 como primeiro campeonato brasileiro de futebol. A CBF, por meio do então presidente Edinaldo Rodrigues e de outros membros diretores da entidade, emitiram uma resolução aceitando o pedido do Atlético Mineiro e agora reconhecendo o clube como tricampeão brasileiro. Segundo descreve o documento, a CBF entendeu que o Torneio dos Campeões de 1937 foi o pioneiro como torneio interestadual de relevância nacional e que contou com a participação de clubes que migraram para o modelo profissional. A homologação do título foi comunicada à Conmebol e também à FIFA. E para você, meus amigos, qual a sua opinião? O Atlético Mineiro é tricampeão? Isso é balela ou interesse? Brasileiro é só depois de 71? É só depois de 59? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal, recomende para seus amigos, ative o sininho. Beijo no coração e em breve tem mais.